método histórico, então algumas informações para ajudar você em todo esse desenvolvimento do trabalho de 1 Tessalonicenses. O capítulo 17, que nos mostra quando Paulo ele está em Tessalônica, vai falar que Paulo, por alguns dias, ele vai estar conversando, se relacionando com os homens na sinagoga. Uma informação para você com relação às sinagogas: para se começar uma sinagoga era necessário pelo menos 10 judeus. Isso não quer dizer que tendo 10 judeus existiria uma sinagoga, mas era muito importante que existisse pelo menos 10 judeus para se dar início a uma sinagoga, ok? Com relação à Macedônia, a Macedônia era uma esplêndida região centralizada na planície do Golfo de Tessalônica. Em 168 a.C., ela foi conquistada pelos romanos e foi convertida então a uma província. Originalmente, o nome da cidade de Tessalônica era conhecida como Terme. Possivelmente, isso se dá por causa da região de águas termais que existia na vizinhança. Aproximadamente em 300 a.C., o general Cassandro, ele conquista essa cidade e ele reedifica essa cidade, dando assim o nome da sua esposa, Tessalônica, a essa cidade. Algo interessante para se destacar e que envolve o contexto histórico: em 42 a.C., Tessalônica ela ganha o privilégio de ser uma cidade livre, onde elas tinham, o povo tinha autonomia para constituir os seus próprios governadores. Sendo assim, alguém escolhido da própria cidade tinha esse direito de liderar essa cidade, de cuidar dessa cidade. Mas mesmo assim, o Império Romano ainda deixava homens conhecidos como politarcas, que eles eram aqueles que cuidavam, que estavam sempre no meio da cidade, no meio da região, cuidando para que não houvesse problemas, confusões, rebeliões contra o Império Romano. Quando a gente pensa nisso, e nós voltamos para o contexto do livro de Atos, nós vamos ver o ambiente em que Paulo está juntamente com os discípulos, em que começa toda aquela confusão, onde Jason ele vai ser preso porque ele hospeda Paulo na sua casa. Ali existia é bem possível que existia então essa preocupação de que houvesse uma rebelião quanto ao Império Romano. E por isso que logo eles decidem expulsar Paulo dali, eles decidem tirar Paulo de Tessalônica, já preocupado para que não houvesse nenhuma confusão, nenhum ambiente de tribulação ali envolvendo a cidade de Tessalônica, porque sendo assim eles poderiam correr o risco de perder esse direito de cidade livre. Não sabemos de fato quanto tempo Paulo fica na cidade de Tessalônica ou naquela região. O livro de Atos vai nos falar de mais ou menos 3 semanas, ele vai citar. Mas quando nós lemos e estamos estudando a carta de 1 Tessalônica, nós vamos perceber que Paulo tem a preocupação de trabalhar, né? Ele tem a preocupação de não ser pesado para aquele povo de Tessalônica, nos levando a crer que pelo menos mais de um mês ou até 2 meses, Paulo ele ficou ali pregando a palavra, discipulando aquele povo, falando de Jesus para aquele povo. Então a gente leva a crer que essas 3 semanas citadas no livro de Atos, talvez seria o tempo em que Paulo ele decide ficar nas sinagogas, falando com os judeus. E depois então ele vai ter esse tempo para trabalhar com a igreja, para constituir, para fundar a igreja nesse período. Com relação às crenças pagãs que envolvia toda a região de Tessalônica, a maioria nada havia de errado no que se refere a relações sexuais, embora eles acreditavam e diziam a respeito de ter uma só mulher e ser fiel a uma só mulher, mas eles não se levantavam, eles não oprimiam aqueles que teriam um relacionamento com várias mulheres. Toda perversão sexual ela era tolerada no meio da cidade e do povo de Tessalônica. O homossexualismo também era uma prática comum no meio dele, embora não muito aceita, mas tolerada de certa forma naquele ambiente
daquela cidade de Tessalônica e, na verdade, você vai estudar e você vai perceber que todo o contexto da Grécia que envolvia, todo o pensamento grego que envolvia Roma, estava muito ligado a esses atos também de homossexualidade, promiscuidade, várias mulheres. Então, todo esse contexto também envolvia agora a região de Tessalônica. Alguns temas centrais no livro de 1 Tessalonicenses, importante, que nós devemos destacar. 1 Tessalonicenses 1:9 e 1 Tessalonicenses 2:1 ao versículo 13, vai nos falar que Paulo ele vai se defender, ou pelo menos nos mostra que Paulo ele precisa se defender de algumas acusações feitas contra ele. 1 Tessalonicenses 2, 14 e 16 vai nos mostrar Paulo encorajando essa igreja que estava sob perseguição. 1 Tessalonicenses 4:13 até o capítulo 5:11 vai nos mostrar que Paulo ele precisa falar alguma coisa a respeito da segunda vinda de Jesus, talvez mal compreendida no período em que Paulo estava com eles, e deve ter falado alguma coisa a respeito da parousia, e nós vamos falar a respeito disso também, que significa exatamente essa vinda de Jesus Cristo. Outro tema muito importante está ligado às questões morais, principalmente aquelas relacionadas com o contexto de sexo. Acontecimentos notáveis que nós percebemos nesse primeiro livro de Tessalonicenses. O povo recebeu de bom grado o evangelho e que acabou causando inveja por parte dos judeus. Os que haviam se convertido eram homens destemidos e valorosos, empenhados a viver aquilo que eles acreditavam. Nós vamos ver isso muito nos primeiros capítulos de 1 Tessalonicenses, e depois Paulo volta a repetir isso também, muito ligado à operosidade da fé, ou seja, uma fé que se movia, uma fé que não estava estagnada, parada, mas era algo prático. Eles criam e praticavam aquilo que eles criam. Isso chama muito a atenção da região, Nós vamos ver falando lá no primeiro capítulo a respeito da Macedônia e da Caia, que aquilo chama a atenção, a forma que eles receberam esse evangelho. Eles passaram a viver, era algo prático, não simplesmente um crer por crer, mas eles praticavam, eles decidiram viver aquilo que eles estavam aprendendo com o apóstolo Paulo.